Olá, turma, tudo bem? Bora lá para a nossa leitura. Mais um dia com o Senhor, com a palavra. E graças a Deus por isso, né? O Senhor tem nos dado mais um dia para nós estarmos aqui juntos, meditando, lendo. Hoje é sábado, dia 3 de agosto. O dia tem corrido muito rápido, né? Os dias, começamos agosto, já estamos no dia 3. Então esse final de semana aí vai com certeza ser bênção para as nossas vidas, para a gente estar com a família, para ter comunhão, né? É sempre muito bom. Bora lá? Hoje nós vamos ler um profeta, um dos menores profetas, os profetas menores, chamado Naum. E é um profeta que tem apenas 3 capítulos, né? Os escritos dele são bem pequenos, assim como Obadias, né? Como Joel, né? Joel também tem um texto pequeno, mas Naum são só 3 capítulos. Então a gente vai ler ele numa tacada só hoje, tá bom? Vamos começar então? Que o Senhor possa estar ministrando sempre ao nosso coração, né? Vamos ver o que Naum tem para nós. Vamos lá. Naum capítulo 1 diz assim: A advertência contra Nínive, livro da visão de Naum de Elcós. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador. Seu furor é terrível. O Senhor executa vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira de seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, faz que todos os rios se sequem. Bazã e o Carmelo se desvanecem e as flores do Líbano murcham. Quando ele se aproxima, os montes tremem e as colinas se derretem. A terra se agita na sua presença, o mundo e todos os que nele vivem. Quem pode resistir à sua indignação? Quem pode suportar o despertar de sua ira? O seu furor se derrama como fogo e as rochas se despedaçam diante dele. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam, mas com uma enchente devastadora dará fim a Nínive. Expulsará os seus inimigos para a escuridão. O Senhor acabará com tudo o que vocês planejarem contra ele. A tribulação não precisará vir uma segunda vez. Embora estejam entrelaçados como espinhos e encharcados de bebida como bêbados, serão consumidos como a palha mais seca. Foi de você, ó Nínive, que saiu aquele que trama perversidades, que planeja o mal contra o Senhor. Assim diz o Senhor: apesar de serem fortes e numerosos, serão ceifados e destruídos. Mas você, Judá, embora eu a tenha afligido, não afligirei mais. Agora vou quebrar o jugo do seu pescoço e arrancar as suas algemas. O Senhor decreta o seguinte a seu respeito, ó rei de Nínive: você não terá descendentes que perpetuem o seu nome. Destruirei as imagens esculpidas e os ídolos de metal do templo dos seus deuses. Prepararei o seu túmulo, porque você é desprezível. Vejam sobre os montes os pés do que anuncia boas notícias e proclama paz. Celebre as suas festas, ó Judá, e cumpra os seus votos. Nunca mais o perverso a invadirá. Ele será completamente destruído. Capítulo 1 está falando sobre uma advertência a Nínive. Então fala de uma terra, de uma nação em que o seu povo e o seu rei foram extremamente perversos, foram totalmente contra, né, o Senhor em todos os aspectos, tanto no sentido da adoração, no sentido de afligir Judá, no sentido de oprimir o povo, no sentido de realmente agir de forma extremamente pecaminosa. Isso fala como se a gente estivesse falando de Sodoma e Gomorra, isso fala como nos tempos de Noé, é disso que o Senhor está falando. E por causa disso ele trará destruição sobre Nínive. A queda de Nínive. O destruidor avança contra você, Nínive. Guarde a fortaleza, vigie a estrada, prepare a resistência, reúna todas as suas forças. O Senhor restaurará o esplendor de Jacó,
restaurará o esplendor de Israel, embora os saqueadores tenham devastado e destruído as suas videiras. Os escudos e os uniformes dos soldados inimigos são vermelhos. Os seus carros de guerra reluzem quando se alinham para a batalha. Agitam-se as lanças de pinho. Os carros de guerra percorrem loucamente as ruas e se cruzam velozmente pelos quarteirões. Parecem tochas de fogo e se arremessam como relâmpagos. As suas tropas de elite são convocadas, mas elas vêm tropeçando. Correm para a muralha da cidade para formar a linha de proteção. As comportas dos canais são abertas e o palácio desaba. Está decretado: a cidade irá para o exílio, será deportada. As jovens tomadas como escravas batem no peito. Seu gemer é como arrulhar das pombas. Nínive é como um açude antigo, cujas águas estão vazando. Parem, parem, eles gritam, mas ninguém sequer olha para trás. Saqueiem a prata, saqueiem o ouro, sua riqueza não tem fim, está repleta de objetos de valor. Ah, devastação, destruição, desolação, os corações se derretem, os joelhos vacilam, todos os corpos tremem e o rosto de todos empalidece. Onde está agora a toca dos leões? O lugar em que se alimentam seus filhotes, para onde iam o leão, a leoa e os leõezinhos sem nada temer? Onde está o leão que caçava o bastante para os seus filhotes, estrangulava animais para suas leoas e enchia suas covas de presas e as suas tocas de vítimas? Estou contra você, declara o Senhor dos Exércitos. Queimarei no fogo os seus carros de guerra e a espada matará os seus leões. Eliminarei da terra a sua caça e a voz dos seus mensageiros jamais será ouvida. Então, o capítulo 2 está falando sobre essa queda, né? Sobre essa destruição que vai vir sobre Nínive totalmente. O Senhor diz que haverá devastação, destruição e desolação. Estou contra você, o versículo 13 vai falar, né? Deus tem algo contra Nínive, porque é a mesma nação que Jonas foi ali profetizar a respeito de arrependimento, né? E eles provavelmente voltaram com as suas práticas, não se comportaram, né? Não obedeceram verdadeiramente o Senhor. E ainda oprimiram, né? O povo de Israel, com certeza, trouxeram algum tipo de opressão e malignidade para o povo de Judá. Capítulo 3 diz assim: ai da cidade sanguinária, repleta de fraudes e cheia de roubos, sempre fazendo as suas vítimas. Ah, o estalo dos chicotes, o barulho das rodas, o galope dos cavalos e o sacudir dos carros de guerra. Cavaleiros atacando, espadas reluzentes e lanças cintilantes. Muitos mortos, montanhas de cadáveres, corpos sem conta, gente tropeçando por cima deles. Tudo por causa do desejo desenfreado de uma prostituta sedutora, mestra de feitiçarias, que escravizou nações com a sua prostituição e povos com a sua feitiçaria. Eu estou contra você, declara o Senhor dos Exércitos. Vou levantar o seu vestido até a altura do seu rosto. Mostrarei às nações a sua nudez e os seus reinos as suas vergonhas. Eu jogarei imundície sobre você e a tratarei com desprezo. Farei de você um exemplo. Todos os que a virem fugirão, dizendo: Nínive está arrasada. Quem a lamentará? Onde encontrarei quem a console? Acaso você é melhor do que Tebas, situada junto ao Nilo, rodeada de águas? O rio era a sua defesa, as águas o seu muro. A Etiópia e o Egito eram a sua força ilimitada. Fute e a Líbia estavam entre os seus aliados. Apesar disso, ela foi deportada, levada para o exílio. Em todas as esquinas, as suas crianças foram massacradas. Lançaram sortes para decidir o destino dos seus nobres. Todos os poderosos foram acorrentados. Você também ficará embriagada, irá esconder-se, tentando proteger-se do inimigo. Todas as suas fortalezas são como figueiras carregadas de figos maduros. Basta sacudi-las e os figos caem em bocas vorazes. Olhem bem para suas tropas, não passam de mulheres. As suas portas estão escancaradas para os seus inimigos. O fogo devorou as suas trancas.
reserve água para o tempo do cerco, reforce as suas fortalezas, entre no barro, pise a argamassa, prepare a forma para os tijolos. Mesmo assim o fogo consumirá você, a espada a eliminará, e como gafanhotos devastadores a devorará. Multiplique-se como gafanhotos devastadores, multiplique-se como gafanhotos peregrinos. Você multiplicou os seus comerciantes, tornou-os mais numerosos que as estrelas do céu. Mas como gafanhotos devastadores, eles devoram o país e depois voam para longe. Os seus guardas são como gafanhotos peregrinos, os seus oficiais como enxames de gafanhotos que se ajuntam sobre os muros em dias frios. Mas quando o sol aparece, eles voam, ninguém sabe para onde. Ó rei da Síria, os seus pastores dormem, os seus nobres adormecem, o seu povo está espalhado pelos montes e não há ninguém para reuni-lo. Não há cura para a sua chaga, a sua ferida é mortal. Quem ouve notícias a seu respeito bate palmas pela sua queda, pois quem não sofreu por sua crueldade sem limites? Capítulo 3, o Senhor está falando sobre a maneira, como Nínive está totalmente devastada, como existe tanta destruição por conta justamente da sua maneira de agir contra todas as outras nações. Nínive com certeza foi uma nação extremamente cruel na sua maneira de lidar com as nações vizinhas e principalmente com Israel. O Senhor olha para eles e traz uma avalanche, destruidora. Eles vão tentar se esconder e a palavra diz que não haverá como fazer isso. Eu acredito que todo o Velho Testamento ele tem o seu cumprimento no momento em que está acontecendo, sim. Então Nínive foi uma cidade que foi totalmente destruída pelo Senhor, devastada, porque Deus trouxe a sua ira sobre o pecado deles. Mas eu acredito que se a gente olha para a localização de Nínive e vê aonde ela está hoje em dia, qual é o nome dessa região, a gente vai perceber que algo em comum tem acontecido inclusive lá também. Eu não me lembro agora de cor a nação exata de Nínive, onde Nínive está localizada, ela ainda existe, mas com outro nome, de outra forma, As nações foram se reinventando, se reconstruindo, na verdade, depois de tantas guerras e tantas destruições, mas o Senhor está profetizando sobre aquela região e que com certeza ela continua com o seu pecado, com a sua maldade, com a sua maneira de viver longe do Senhor. E haverá então uma destruição futura, com a volta de Jesus, as nações que impuseram crueldade sobre Israel, sobre o seu povo, sobre a igreja, eles sofrerão um castigo tão grande quanto Nínive sofreu naquele tempo. E olha que o Senhor tem avisado, e olha que o Senhor tem falado com essas nações, Então falou nessa época, na antiga aliança, e tem falado até hoje, para que eles se voltem para Deus, Os sinais do Senhor, eles estão aí por todos os lados. A palavra de Deus tem sido pregada nos 4 cantos da terra. Só não vê, o que o Senhor está fazendo e se arrepende para não perecer quem não quer. Mas o aviso está dado. A palavra está aqui, Tenho certeza que há profecias dentro do livro de Naum aqui que a gente pode realmente extrair para o tempo do fim, com certeza. Nínive é uma cidade que é um exemplo dentro da Bíblia de um lugar de extrema prostituição, feitiçaria, crueldade na maneira de lidar com os seus inimigos, nas suas guerras, e a forma de viver totalmente longe, dos princípios e preceitos que o Senhor tem para a sua palavra. Amém, queridos? Que o Senhor possa então ministrar a nossa vida através do livro de Naum, um livro pequeno, aparentemente difícil, mas eu diria que se você olhar minuciosamente aí para os versículos, você vai ver que o Senhor está falando sobre uma nação e sobre a sua forma de viver, que é contrária à palavra de Deus. Então a gente pode usar Nínive como exemplo de diversas nações hoje, nos nossos dias também, tá bom? Deus abençoe, ótimo sábado para vocês, aproveitem aí o final de semana e amanhã a gente volta, a gente vai lá para 2 Reis novamente, 2 Crônicas, a gente continua lá na era da monarquia de Israel, já finalizando aí esse período
exílio, né, na Babilônia, a gente vai vendo aí o que o Senhor está fazendo, o que Ele está falando ao seu povo ali em Israel. Tá bom? Deus abençoe, até amanhã, se Deus quiser.